Olá, CD concurseiro. A gente vai fazer um comentário da prova de Atibaia que foi realizada ontem, dia 29 de setembro de 2019. Prova dessa banca da IBANSP, né? Um concurso bem concorrido, não saiu o número de vagas, mas pelo salário, né? Provavelmente sempre o salário é um chamariz muito importante e aí esse concurso deve ter tido uma concorrência bem importante. Para adiantar, na verdade, essa prova da banca IBANSP não fugiu muito do que ela costuma fazer. É uma prova muito, assim, repetitiva. Eu sempre falo nos meus vídeos, né, a respeito dessa banca IBANSP. Ela não foi diferente na prova de ontem. Então isso é um indicativo para quem for fazer a prova lá de Campo Limpo Paulista, que se estudar baseado nas provas anteriores vai se dar bem. Então, vamos falar um pouquinho rápido, né, a respeito de como que foi a estrutura básica da prova, porque aí você vai ter uma ideia importante de como que foi essa prova de ontem. A última prova da banca IBANSP 2019, já são várias provas, né, que aconteceram, Bragança, essa de ontem. Então essas provas foram Capivari, então 3 provas já realizadas pela banca IBANSP nesse ano de 2019, nenhuma com grandes alterações a respeito de estrutura de prova. Então vamos falar da prova em si. Então ela teve 10 questões de língua portuguesa, isso é um detalhe que não é tão significativo, e o começo da prova foi um começo um pouco diferente, na verdade, porque geralmente as primeiras questões de língua portuguesa são relativas a um texto grande, um texto relativamente significativo. E aí, dessa forma, essa prova aqui de Atibaia não começou dessa forma. O primeiro grupo de 3 questões foi relacionado a uma tira do Garfield. E aí, essa tira do Garfield foi colocado lá no início da prova e foram feitas 3 questões a respeito dessa tira. Não é novidade também cair tiras, né, de humor, geralmente é o que cai. E essa foi o primeiro grupo de 3 questões relacionados a essa tira do Garfield. Depois tivemos 2 questões a respeito de um texto pequeno, um texto relacionado ao Titanic. Não era um texto muito grande, o texto de um parágrafo somente, então foi um texto bem tranquilo. Posteriormente teve mais uma questão aí relacionada a um trecho da música do Capital Inicial, uma questão referente a esse trecho da música do Capital Inicial. E por último não, mas teve mais 2 textos, agora o quarto, né, texto, esse é um texto já maior, mais consistente, 4 parágrafos. Esse foi um texto já no padrão que geralmente começa a prova do IBANSP, e foram feitas 3 questões a respeito desse texto maior. E por último ainda teve um texto pequeno, né, mais um texto pequeno, mais uma questão relacionada a esse texto pequeno na 10ª questão. Então a estrutura da prova de língua portuguesa foi basicamente essa, não fugiu muito do que costuma ser a prova da banca IBANSP, então ela continuou naquele padrão que a gente costuma ver das provas que a gente tem visto aí 2019, desde 2009, provas muito parecidas. Depois tivemos 5 questões de informática, e essas questões de informática também seguiram um padrão parecido, só que elas pegaram praticamente 3 questões foram relativas ao sistema operacional Windows 2010. Aí teve uma questão de Excel e mais uma questão de Word, então completando as 5 questões de noções de informática. Então a prova de informática teve essa estrutura, 3 questões de Windows 2010, uma de Excel e mais uma de Word 2010. E aí as questões de conhecimentos específicos, essas muito repetitivas. Eu repito e volto a repetir aqui nesse vídeo novamente, você que vai prestar um concurso da banca IBANSP, estude pelas provas. Onde eu encontro essas provas? Essas provas você não encontra facilmente, você encontra com as pessoas que prestaram, né, essas provas, ou em alguns cursos aí. E elas foram divididas de que forma? Teve 4 questões relacionadas à Lei 8080. E também é um fator que costuma acontecer, a Lei 8080 é um dos assuntos mais repetidos
pela banca IBANSP e é um dos assuntos mais pedidos. Então não foi surpresa nenhuma cair Lei 8080 nessa prova de Atibaia. Tivemos mais 3 questões de saúde pública sendo divididas da seguinte forma: mais 2 de decreto 7508, também um tema que vem caindo, né? Caiu na prova de Bragança, caiu na prova de Capivari, as 2 provas de 2019, então é aquela história que a gente volta a ressaltar, a importância de fazer as questões. E mais uma questão de DataSUS. Aí, essas foram as 7 questões de saúde pública, de SUS. Importante, porque dentro das 15 questões, né, 7 foram relacionadas à saúde pública. Peraí, deixa eu só fazer uma conta aqui. 7, 10, não, de 20, né, questões, 7 foram de saúde pública, então muito importante. Depois tivemos 3 questões de biossegurança, relativas ao manual de controle de biossegurança. Também não é a novidade, questões que sempre caem. 4 questões de estomatologia, essas um pouco diferentes. Uma de líquen plano, que já foi um assunto que já caiu na prova da IBANSP, mas carcinoma de células escamosas era um assunto que não vinha caindo. Esse foi talvez um assunto um pouco diferente do usual quando a gente pensa em estomatologia. E dentro da parte de conhecimentos específicos, o que mais foi pedido foi estomatologia e farmacologia. Farmacologia também tivemos 4 questões, uma questão de anestésico e as outras questões também da parte farmacológica anti-inflamatório, antibióticos também foi pedido. 2 questões de pério, uma questão de trauma, 2 questões de materiais de moldagem, uma questão de cimento de odômero de vidro e uma última questão de diagnóstico na parte endodôntica. Então essa foi a estrutura da prova, né, de Atibaia, nada fora do usual, e a gente fez esse vídeo rapidamente justamente para dar esse panorama geral. Quem nos forneceu a prova, queria fazer um agradecimento especial para a Diana, né, que é a nossa aluna do curso de Campinas. Graças a vocês que a gente consegue fazer esse tipo de comentário, porque essa prova, como a gente falou, só os alunos que prestaram esse tipo de prova conseguem ter acesso a elas, e como eles acabam enviando para a gente tem esse acesso e é possível fazer esse tipo de comentário da prova de Atibaia. Tá bom, gente? Grande abraço e até o próximo vídeo.